Olá, agraciados e agraciadas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é Simone Castro, é um prazer estar aqui hoje com vocês para mais um vídeo. Para aqueles que estão chegando agora aqui no canal da Agraciada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria enorme ter vocês aqui participando deste propósito, amém? Antes de iniciar a nossa mensagem de hoje, já quero pedir que você deixe o seu gostei. Se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho. A nossa mensagem de hoje leva como tema: Deus te levará aos lugares certos. Tem uma passagem na Bíblia que está lá no capítulo 41 de Gênesis, que fala um pouquinho da história de José, né? José ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo e ele foi levado para o Egito. Chegando lá, ele foi comprado por Potifar, né? E Potifar levou ele para dentro da sua casa e colocou ele como um administrador de tudo ali que tinha, porque ele viu que José tinha uma unção para isso, né? Para cuidar, para administrar. A mulher de Potifar sempre tentava algum jeitinho ali de seduzir José, né? Ela investia em cima dele e tudo, ele tentava fugir, mas em certa ocasião ela acabou agarrando José à força. José, com medo, saiu correndo e deixou sua capa nas mãos dela, né? A mulher de Potifar armou uma para ele ali. Ela começou a gritar pelos seus escravos, tudo, e contou uma versão contrária, né? Tanto aos escravos, tanto a seu marido, dizendo que José havia tentado agarrá-la, né? E que ao fugir ele acabou deixando sua capa. Potifar, seu marido, ficou furioso, ficou com raiva de José, né? E mandou José para dentro da prisão, para dentro da cadeia. E ali na prisão, né? José também tomou a graça do carcereiro. O carcereiro deixava tudo o que podia ali nas mãos de José, para José cuidar, para José administrar a prisão praticamente, né? Certo dia, dois prisioneiros que trabalhavam no palácio do rei, né? Eles estavam ali com José na cadeia e eles tiveram sonhos. E eles estavam meio amuadinhos, tristes ali, porque eles não estavam entendendo o que aqueles sonhos queriam dizer, se tinham alguma revelação. E José trouxe para eles a revelação daqueles sonhos, né? E tudo que José havia dito, revelado sobre os sonhos, aconteceu. Um deles foi libertado e voltou a trabalhar no palácio, e o outro foi morto e enforcado. Antes que isso acontecesse, José pediu a eles, né? Lembre-se de mim quando vocês saírem daqui, lembre-se do que eu fiz por vocês. Passaram-se 2 anos e o rei teve 2 sonhos. Ele estava preocupado com aquilo que ele havia sonhado, ele buscou ali em todo o reino, né, em toda a região, pessoas que pudessem revelar a ele o que ele havia sonhado, mas ninguém conseguiu decifrar os sonhos do rei. Então o empregado que estivera preso lá na cadeia com José, lembrou-se do que José havia feito por ele, né? E contou ao rei. O rei imediatamente mandou buscar José lá da prisão, né? Mandou que ele se preparasse, colocou roupas nele e assim José entrou na presença do rei para ajudar e a decifrar os sonhos que o rei trouxe. E ele conseguiu. Os sonhos do rei dizia que nos próximos 7 anos o Egito teria muita fartura mesmo, mas que depois desses 7 anos viriam 7 anos de grande fome sobre a terra, muita escassez. E José, além de revelar tudo isso dos sonhos do rei, ele orientou, né, deu conselhos do que o rei deveria fazer, se preparar, juntar comida, andar em todas as regiões e armazenar comida para quando a grande fome viesse, o Egito estivesse preparado com mantimentos, né? E por conta dessa revelação, por conta desses conselhos, o rei decidiu colocar José como governador do Egito, né? José seria o administrador de todos aqueles mantimentos que fossem arrecadados. Ele cuidaria dos armazéns. Então, quando a grande fome veio sobre a terra, somente o Egito estava preparado e tinha mantimentos para serem vendidos, né? Para serem distribuídos aos povos. Jacó, o pai de José, mandou que os seus filhos fossem até o Egito buscar, né, comprar mantimentos. Jacó nunca soube até então que o seu filho José tinha sido vendido. Por ele, né, ele acreditou na mentira que os irmãos contaram, que José havia morrido, sido atacado por uma fera, que só acharam as roupas dele.
Então os irmãos de José seguiram para o Egito e chegou no Egito, eles se prostraram, né, diante de José, porque José até então era o governador do Egito, né? Eles chegaram, colocaram-se de joelho, cabeça no chão. E essa é uma parte também que se cumpriu um sonho que José teve lá no início, quando seus irmãos passaram a ter raiva dele, passaram a invejar, porque José era um grande sonhador e um dos sonhos que ele teve quanto aos irmãos era que Deus tinha revelado que os irmãos se prostrariam e se curvariam diante dele. Isso que enfureceu os irmãos e deram raiva nele, né? Onde já se viu? Nós, irmãos mais velhos, vamos nos prostrar diante do irmão mais novo? E isso fez com que eles quisessem sumir com José, né? O vendesse para o Egito. Mal sabiam ele que aquele homem que eles estavam prostrados ali era realmente José. E era a promessa de Deus sendo cumprida, né? O sonho de José sendo cumprido ali. Os irmãos não reconheceram José, mas José sim reconheceu os irmãos. Eu vou parar por aqui na história de José, porque é aqui que eu quero tirar a mensagem de hoje para vocês. Mas se vocês quiserem ler, a história completa de José está lá em Gênesis, a partir do capítulo 37. É muito interessante, é muita sabedoria, eu aconselho que vocês leiam. O pedaço da história de José que eu trouxe aqui é para chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, ele vai fazer com que esse propósito aconteça de uma maneira ou de outra. José, ele era o queridinho do pai, ele era o preferido do pai. Mas Deus já sabia o que iria acontecer lá na frente. Deus sabia que lá na frente viria uma fome sobre a terra e que todos ficariam sem alimentos. Então Deus tirou José da onde ele estava. Teve algumas turbulências? Teve, foi parar na prisão, foi vendido pelos seus irmãos, mas Deus colocou ele no lugar aonde ele deveria estar, que era no Egito, para que assim ele pudesse cuidar de todo o seu povo, né? José não deixou que faltasse nada à sua família. Mas na frente ele revela aos irmãos que ele era o José, né? Os irmãos ficam totalmente envergonhados pelo que fizeram. Mas, como eu disse aqui, quando Deus tem um propósito, Ele vai fazer com que aconteça de maneira ou de outra. Ele vai te colocar nos lugares certos, no momento certo. Amém? A mensagem de hoje eu encerro por aqui. Fiquem todos debaixo da graça e da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou da mensagem, curta, comente, compartilhe. Um beijão da Simone Castro e aguardo vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau!